Paz e graça para você ligado nesta emissora. É com muita alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só Entrevista. E hoje, começando com uma das entrevistas mais cobiçadas por mim desde que comecei na televisão. Vamos falar com o pastor Jaime de Amorim Campos, o líder estadual aqui de São Paulo, da Igreja Internacional da Graça de Deus, e o que muita gente não sabe, o líder nacional dos pastores da Igreja da Graça. E o foco da nossa entrevista, tanto de hoje quanto de sexta-feira que vem, será: o que é mais fácil pastorear? Ovelha ou pastor? Paz e graça, pastor. Paz e graça você de casa também. Acima de tudo, aqui vamos como servos, né? Porque cada dia que você vai tendo mais, você vai servindo aos outros. E aí você, além de servir aos membros, está servindo aos pastores também. Tem que se aprender. Sempre gostei do Pedro quando se apresenta. Pedro se apresenta assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Quer dizer, antes de ele se apresentar como apóstolo, ele se apresentava como servo. Hoje muita gente quer título, né? Não falando mal de ninguém, entenda bem, mas tantos nomes, né, tantos títulos. Eu digo, uma vez, até na nossa igreja, não, é reverendo, é ministro, é pastor. Eu disse: amigo, você é irmão Jaime. Pronto, irmão Jaime. Eu falei assim: o irmão Jaime a serviço de vocês. Boa, muito legal. Pastor, sempre a gente começa as entrevistas com os pastores perguntando os cultos e horários da igreja deles. Então, o senhor vai ter uns 10 minutos agora para falar dos cultos da sua igreja. Bem, aqui na sede tem de segunda a sexta, os horários são iguais: 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 2, 5 e 7h30 da noite, né? Isso de segunda a sexta. Sábado, 9, 14, 18. Domingo é 7, 9, 11, 14, 16, 18. E na Santa Ceia tem 20 horas também. Os que eu ministro, geralmente eu ministro na quarta-feira em todos eles, sexta em todos eles, sábado quando estamos ministrando, eu estou ministrando, mas estou ao lado dele, tem a minha parte no culto, como no domingo também. No domingo, geralmente, a tarde é toda do senhor. Aí, à tarde, geralmente a palavra fica comigo, pela manhã com o nosso missionário. Agora, pastor Jaime, uma pergunta. Todas as igrejas da Graça têm culto às 6 horas da manhã? Não, nem todas não. Algumas sim. Pessoal, até aqui nós ficamos com esse horário, que nós tínhamos um programa na Bandeirantes também, logo cedo. E acabou ficando o culto, né? Mas era um pouco mais tarde. Agora, lugar quente, como Salvador, como Rio de Janeiro, o horário de 6 horas da manhã, incrível que pareça, é um horário de um povo que gosta de participar deste horário. Um lugar quente, geralmente. Mas São Paulo é frio, né? São Paulo tem o horário, tem a época do frio, né, de manhã, e por isso que eu digo, bem que acabaram com o horário de verão, não sei se o governo atual volta aí, né, tomara que não volte, mas tem lugar que é bom. Por exemplo, o cara que mora perto do litoral, está na praia, ele trabalha, sai 5 horas, chega em casa, ainda dá para dar um mergulho ainda. Para o comércio em geral de rua, o horário de verão é bom, mas eu sempre passei muito mal, eu demoro demais para adaptar. Eu não tenho essa adaptação. Eu vejo de manhã, por exemplo, eu chegava aqui, o culto das 6 horas da manhã, aquela escuridão, né? Ainda, às 6 horas da manhã, ainda estava escuro ainda. Estava começando... E à noite, o culto da noite não era mais o culto da noite, o culto das 7h30 era o culto das 7h30 da tarde. Olha, deixa eu dar um testemunho pessoal. O pastor Jaime sabe disso. Eu, quando morava em São Paulo, muitas e muitas vezes, embora presbiteriano independente, muito avesso a jejum, né? Eu tenho uma dificuldade crônica com jejum, até para fazer exame de sangue. Eu vim aos cultos de sexta-feira em jejum, de quarta-feira às 6 horas da manhã com a minha esposa. A gente estava numa campanha, numa cruzada, e Deus deu vitória, né? Depois nós nos mudamos para Minas Gerais. E mesmo assim, várias vezes a gente sai às 4 horas da manhã de lá, em jejum, e vem para chegar aqui às 6 horas para o culto em jejum. É uma bênção. O jejum é justamente aquilo. O jejum você não força nada. Você não jejua para Deus te dar alguma coisa. O jejum é para você vencer a você mesmo, se ligar com Deus, se desligar da carne completamente. É um propósito. Não é só... Eu digo, tinha um pastor, foi até no nosso primeiros seminários, né, da Igreja da Graça, era um pastor chamado Diógenes Signos Cortez. Ele foi vice-presidente da igreja, já falecido há muitos anos, já era um senhor. E ele disse: reparem, o pessoal vai dizer assim: eu vou jejuar até meio-dia. Você jejua todo dia até meio-dia. Poxa,
todo dia. Aí ele brincava, o camarada dorme até às 11, aí acorda às 11 horas, vê o pica-pau até 10 para o meio-dia, 10 para o meio-dia ele vai entregar a brincadeira que ele fazia, ele vai entregar, isso é jejum, não é? Agora, já teve caso de jejum, o missionário conta esse caso de um pastor nosso, é muito amigo. O pessoal encontrou com ele, e aí, irmão, como é? Pessoal, estou na fé aí, tenho jejuado todos os dias. Peraí, amigo, jejuar todos os dias não dá. Como é que você vai jejuar todos os dias? Não, eu jejuo todos os dias. Mas como é que é o seu jejum? Não, eu acordo de manhã, tomo um café, né? Aí agradeço a Deus, aí jejuo até a hora do almoço. Aí na hora do almoço eu faço uma oração, jejuo até a tarde, hora do lanche. Depois eu jejuo até a janta. Isso, eu vou contar isso no mundo todo. E ele achava que era um jejum. Intervalo, enfim. O senhor jejua bastante, né, pastor? Atualmente a idade vai chegando, né? Você vai segurando mais. Mas eu fazia com dias consecutivos, né? Nós temos a quarta-feira em jejum, temos sexta-feira o jejum, mas quarta-feira eu começo, geralmente 5 horas da tarde, da terça eu faço 20 horas. Vou até 1 hora da tarde da quarta. E na sexta-feira, geralmente, os cultos das 6 e 9 horas da manhã são feitos em jejum. E na Santa Ceia, o domingo. E o senhor não sente fraqueza? Porque a sua atividade é intensíssima. Não, mas com o tempo o seu corpo vai se adaptando e tudo. E hoje eu faço aí, não é o jejum da parte espiritual, né? Com a idade e tudo, eu vou mudando. Às vezes eu como até 5 horas da tarde, eu vou comer no outro dia só. Eu faço, vamos dizer, 15 horas, 14 horas, e cada um tem que ver com o seu médico, né? Que às vezes tem gente que não pode, às vezes, jejuar. Eu ainda não vi, eu tenho medo do que ele vai falar. Você precisa, Everett, você precisa. Né? Porque faz bem, inclusive, para a saúde. A medicina diz que... Cara, aquele espaço de 12, 15 horas, o corpo vai trabalhar mais tranquilo, mas aí é assunto deles, né? Porque o pâncreas não vai ser... Ele vai trabalhar menos e tudo. Mas, como eu falei, não vou entrar na praia que não é a nossa. Pastor Jaime, muita gente conhece a sua história, mas muita gente não conhece em detalhes. Sabe que o senhor é o pastor dos pastores da Igreja da Graça, que o senhor pastoreia a igreja aqui de São Paulo há muitos anos, né? Agora, com quantos anos o senhor se converteu? Que o senhor não nasceu evangélico, não? Não, pelo contrário. Eu conto assim. A minha família sempre foi aquela família mística. Se falarmos que era católica, por tradição só. Mas meu pai cumpria rituais de magia negra. Meu pai trabalhava batendo tabaco e tudo. Ele tinha uma coisa, provar que não está montando no santo. Ele tinha que botar a cabeça no formigueiro. Não diga. Minha mãe que conta. Outros passam pelo fogo para dizer que não estão montando no santo. Quer dizer, a pessoa finge, né, que está recebendo alguma coisa. São rituais satânicos mesmo. E meu pai era desse jeito, mas era místico, da minha avó, todo mundo isso, e da minha mãe também. Então, nós costumamos brincar na igreja, eu falo que acendíamos uma vela para Deus e outra para o diabo, porque não tínhamos conhecimento nenhum. Mas em 1966, a minha irmã, a Elisa, que hoje já está na glória, a mais velha, começou a namorar um rapaz, que não era evangélico, ele, mas toda a família dele era evangélica. Toda a família dele. Tanto que quando casou, a minha irmã foi até um caso assim. Família deles, da Assembleia de Deus, bem tradicional, né? E a nossa família mística. Então, onde eles vão casar? Eles casaram na igreja presbiteriana de Madureira, entende? Então, depois que eu fiquei sabendo que foi até a igreja em que casou o Haroldo, que é o irmão do nosso missionário, o R.R. Soares. Foi lá em Madureira, que ela casou em 72. Então, ali tinha uma cobertura espiritual, o pessoal orando, buscando a Deus, mas não tivemos um encontro. Em 74, eu fui fazer um curso na aeronáutica. Fiquei 1 ano lá. Era um curso do Senai, mas ministrado pela aeronáutica. Então, nós tínhamos ordem unida, tínhamos física. E na hora do rancho, era do almoço, tinha um suboficial que ele fazia cultos. Eu entendia como palestra. E um amigo chamado Altran, que depois estudou do sargento. E ele disse, vamos lá comigo. Aí eu fui lá foi a primeira experiência com Cristo que eu tive um sonho. Foi até engraçado esse sonho, eu não gosto muito de contar, parece que você ficou meio como se fosse um fanático. E nesse sonho eu sonhei com o arrebatamento da igreja. Eu não entendia muito, tanto que não me converti, aí entrei no álcool pesado mesmo, entenda? Já bebia. O primeiro porre meu de bebida foi com 13 anos, em 72.
74 eu estava com 15 para 16 anos. Quando tive som, mas depois, anos depois que eu me converti, eu encontrei o Luiz de Carvalho. Estava conversando com o Luiz de Carvalho, aí ele veio cantar no show da fé. Eu disse, irmão Luiz, deixa eu contar uma coisa para o senhor. Sabe aquele LP, na época era LP, depois veio o CD. Aquele LP tem assim, o que eu vi no meu sonho era mais ou menos como aquilo ali, do arrebatamento. Ele falou assim, aquilo foi a visão de uma irmã. Então Deus me deu quando eu estava no mundo ainda, mas não me converti. Em 77, eu já tinha perdido meu pai em 75 de acidente. A minha irmã Rose, com 21 anos de acidente, 3 meses depois. E depois falaram para minha mãe na frente, nada dava certo na família, eu no alcoolismo, o José nas drogas, o Jorge era garoto ainda. E aí, uma situação muito difícil, minha mãe foi num terreiro, né? E falaram, fizeram um trabalho e vão matar todo mundo da sua família. O próximo vai morrer embriagado na Avenida Brasil. Esse é o Jaime, né? O Jaime vai morrer. E aí minha mãe foi, e ela andou muito, ela andou de Deodoro, mais ou menos, até a Abolição, a pé, como se fosse aqui em Itaquera, mais ou menos. Barbaridade. E ela chegou lá, quando chegou lá, ela encontrou uma irmã, uma senhora, ela pediu para uma filha, porque ela tinha que fazer uma oferenda maior do que tinham feito contra a minha família, quer dizer, uma mesa maior. E ela não tinha esse dinheiro. Eu lembro que era 300, eu não sei o que era na época. E ela não conseguia. Aí ela encontrou a Alda, uma colega dela, que ela foi criada naquele bairro da Piedade. Ela disse, Tereza, eu não tenho esse dinheiro não, mas dali onde era missionário, até explica depois que era fábrica de caixão, eles chamavam funerário. Onde tinha funerário, tem um missionário, tem uns pastores que dizem que desmancham feitiçaria. Eu não sei, que eu não sou de lá. Estava a faixa. A pessoa às vezes critica, né? Uma faixa de sensacionalismo. Não. Mas aquela faixa chamou a atenção. É que fala o novo profeta depois, que até passando correndo, você verá. E aquilo chamou a atenção dela. Desmanchante a Tereza. Eu não sou dessa religião, mas eles dizem lá que desmancham feitiçaria, olho grande, inveja, e não cobram nada. Foi a nossa sorte. Minha mãe foi. Agora, minha mãe não se converteu ali, mas ela fazia campanhas. E quando foi, eu não lembro o ano direitinho, 79, 80, eu ia dar uma olhadinha, não entrava, até que eu me firmei em 83. Aí eu tomei uma decisão firme mesmo. E naquela época, o início do ministério, eu já entrei já como obreiro, aí fui logo batizado, o pastor demorou a fazer batismo nas águas, depois fui batizado com o Espírito Santo, foi até numa reunião com um missionário. Eu lembro que ele colocou a mão lá na rua Cônego Tobias. Aí ele falou, Senhor Jesus, agradeço por estar batizando esse jovem com o Espírito Santo. Aí eu fui. Aí eu entrei na obra de Deus e fui em frente. Em 84, no final de 84, eu já estava dirigindo uma igreja. Era início do ministério. Pouco depois do batismo com o Espírito Santo. Não, aí foi bem lá na frente. Bem lá na frente. Praticamente, passamos quase um ano, né? Mas eu fui para a Bahia antes, auxiliei lá 3 meses, auxiliava no Rio, fui dirigir a Mocidade. Só que eu achava que não era minha praia, não, eu era muito radical. Eu era meio crentão, como o pessoal falava. E um dia uma moça, pastora Mirtes, ela que passou a Mocidade para mim, e estava ela e uma moça, e eles fizeram um cartaz. O cartaz era assim, é isso aí, moçada, o negócio é ficar com Jesus numa boa. Era um cartaz. Eu meio radical, primeiro amor, né? Primeiro amor, você quer agradar a Deus de todos os jeitos. E ela disse, é isso aí. Irmão Jaime, o que o irmão Jaime? Eu falei, ridículo. E a coitadinha da moça ficou assim, mas por que ridículo? Eu falei, menina, quem quer gíria está no mundo, quem vem para a igreja quer coisa nova. Era a minha visão, né? Mas depois eu vi que eu também podia estar certo por um lado, alguns concordam, outros não concordam. Porque anos depois, Deus me puxou a orelha sobre isso. Eu estava trocando de canal e vi um cidadão pregando de brinco. Rapaz, falei assim, como é que você é crente aonde, né? Pensando comigo. E Deus falou, eu não ouvi uma voz, não. Mas quando fala assim, ele vai ganhar quem você não ganha. Entendeu? E você vai ganhar quem ele não ganha. Aí Deus me mostrou, 1 Coríntios 12:5, a diversidade de ministério, que ele não se meta no ministério dos outros, né? Que daqui a pouco vamos entrar nesse assunto, que é muito a pessoa se envolver no ministério do outro. Não, a gente vai já, pastor. Deixa eu só colocar a enquete que eu esqueci de novo no ar, para o povo opinar. A enquete é muito simples, né? Em sua opinião, quem é mais fácil de ser pastoreado? Pastores, obreiros ou crentes? 3 opções para você, tá?
Quem é mais fácil de ser pastoreado? Pastores, obreiros e crentes. O pastor Jaime só vai dar a resposta dele no fim, no fim do programa. Você tem que votar antes, tá bom? Pastor Jaime, o senhor é um dos líderes mais admirados, né, no Brasil e por causa da rede internacional no mundo também, por conta da sua lealdade à Igreja Internacional da Graça de Deus, né? E que recebe muita crítica dos haters, né, dos odiadores da internet, que inclusive distorcem alguns ensinos. Por exemplo, o que o senhor pensa da teologia da prosperidade? Isso aí alguém cunhou. Isso aí em uma oposição a Kennel, a Reagan, entenda? Isso ainda nos anos 70, lá atrás. E alguém cunhou essa frase. Desculpa a expressão aqui, uma orelha Maria vai com as outras. Você perguntar o que é teologia da prosperidade, eles não vão saber. Não, porque eles pegam a prosperidade só aqui. Bem, se quem acompanhar o missionário, acompanhar o Jaime de Amorim, porque eu acompanho o missionário, nós falamos muito pouco de prosperidade. Pelo contrário, nós enfatizamos. Eu sempre digo, se você precisar, entenda bem, se você vai ganhar um dinheiro, se ele for sujo, amigo, fica duro. Duro você entra no céu. Com dinheiro sujo não entra. Então, nunca ninguém enfatizou que falamos sobre isso. Sempre falamos a importância, entenda, da pessoa aprender com a palavra de Deus. A Bíblia diz, ele, segundo as suas riquezas, superar as nossas necessidades. Então, que é Filipenses 4,19. E as pessoas começam a distorcer isso, que nós pregamos aqui, enfatizamos pelo contrário. Quando eu li Reagan, quando ele fala o que fazer quando a fé parece fraca e a vitória é perdida, ele enfatiza exatamente isso aí. Ele fala que quantas vezes Deus permite o corpo ser destruído por uma doença, por uma enfermidade, para o espírito ser salvo no dia do Senhor. Então, Reagan sempre enfatizou o principal, a salvação. É o que falamos também. Então, desculpe, eu já vi amigos que estavam até bem, de repente, entrou na onda também. Essa famigerada teologia da prosperidade. Eu queria um dia debater até com... Eu falei, me dá até amigo, onde você comeu isso? Peraí, vocês falam dos outros, você conhece o nosso ministério? Você conhece uma pessoa? Eu não posso falar de Heber Cocarelli se eu não conheço você profundamente, entende? Como diz, não sei nem o time que você torce, né? Se a pessoa sabe, por exemplo, no meu caso eu sei, né? Mas então, a pessoa não sabe nada da vida dos outros, do ministério. Você vê a renúncia do missionário R.R. Soares. Eu, por exemplo, eu da saia dele, eu costumo dizer, eu ainda vou no boteco tomar a cachaça do crente. Você conhece a cachaça do crente? Café. Ainda vai tomar um café. Eu ainda vou numa cafeteria. Ele não vai, não tem vida social, entende? Mas porque renunciou. Me falou agora, todo mundo às vezes quer uma posição, mas ninguém quer pagar o preço. Pagar o preço, eu sempre aprendi renúncia. Sempre aprendi renúncia. Eu aprendi isso. Então, quando o cara fala teologia, quando fala o nome prosperidade, você logo pensa em grana. Rapaz, o cara está enganado, completamente enganado. Falamos muito pouco de prosperidade. E sobre cura, pastor? A cura é bem clara, é bíblica, entende? Nós temos que crescer, eu não posso negar o que está na Bíblia Sagrada. Agora, sempre enfatizamos isso. Fé é uma coisa, fanatismo é outra. O missionário R. Soares falou uma coisa que chamou muita atenção. Deus cura pela fé e pela ciência. O bom é que você nunca precisa de um remédio, mas se tomar, se precisar, tome. Dado pelo médico. Eu nunca gostei de automedicação. Sempre. Eu, por exemplo, agora com a idade, eu estou com 67, mas todo ano eu faço o quê? Checar. Vai lá, eu tenho um médico e ele vai, ele passa, o médico, eu digo, o consultório, eu vou, ele passa, aí marquei com um só, já há anos que faço com o mesmo, ele passa, ele já conhece o seu coração, conhece tudo, passa os exames. Passei anos e anos sem tomar um remédio, mas quando ele mandou, eu tomei. Entenda bem, falo isso bem claro para a igreja. O bom é que você nunca precise. Eu tenho um caso que eu conto na igreja, é até uma brincadeirinha que eu fiz, que a senhora era uma obreira da igreja, ela está muito triste, porque ela foi usar o óculos, né? E a outra obreira brincando, irmã, você está derrotada, está usando óculos? Eu disse, mas o médico mandou, que eu estou precisando, porque eu estava perdendo. Ela era secretária executiva, ela se tornou até pastora. E ela ia, naquela época da máquina de escrever ainda, e não batia o cheque certo. O patrão disse, ou você coloca o óculos ou eu te mando embora. O pastor não podia perder o emprego. Aí coloquei. E ela foi, então, chegou na igreja, um dia foi ler a Bíblia e colocou o óculos. A outra irmã fez esse comentário. E ela falou assim, pastor Jaime, eu não tenho a fé de vocês, não dá para ficar. Eu disse, mas por quê? Aí ela explicou isso.
Você vai falar para a irmã também que ela também então não tem fé. Aí ela vai perguntar por quê? Porque você usa dentadura. Pastor. Não é verdade? Então é bom. Eu, por exemplo, eu não tive fé para isso. A Bíblia diz tudo é possível que crer. Eu não consegui crer e ter essa fé para tirar até implante. Verdade? Então a pessoa não pode julgar os outros. De maneira, o missionário R.R. Soares falou, verdadeiramente todos nós temos alguma parte da nossa vida que temos que crescer naquele entendimento. Um é na cura, às vezes o outro é família, o outro às vezes é a vida dele mesmo. Ele é um pouco, vamos dizer assim, descontrolado, irritado, então ele tem que vencer aquilo mesmo. É o que eu fico sempre com Provérbios 4,18. Entenda? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, cada dia que você tiver mais, a palavra de Deus, Salmo 119, 105, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Quanto mais você for tendo da palavra, você vai sendo iluminado. Agora, a pessoa não deve, o que eu falei, não tomar remédio, o seu camarada é hipertenso, ele tem que tomar o antihipertensivo. Ou diabético, ele tem que tomar o que o médico manda, ele tem que fazer aquilo ali. Agora, ele não deve se acomodar, vai apresentando a Deus, vai apresentando a Deus. E a luz vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, na cura e outras situações. O senhor, uma das coisas que eu sou seu fã, né? Candidato a presidente do seu fã-clube, há muitos anos já, muitos anos que eu admiro tremendamente. E uma das coisas que eu admiro no irmão é que o irmão não esconde os problemas que o irmão já enfrentou. O senhor fala muito da depressão que o senhor enfrentou. E já era crente. Já. Mas a gente encontra aí... Porque eu entrei com depressão, procurei, mas eu era obreiro ainda e eu tomava ansiolítico. Eu era obreiro da igreja. Então, mas tem muito crente que acha que crente não pode ficar deprimido. Não, o bom é que não ficasse mesmo, nem deprimido, nem doente. Mas o que vai? A sua luz vai brilhando. Não é por força nem por violência. Zacarias 4,6 é uma obra do Espírito. Quer dizer, o Espírito Santo é que vai dando esse crescimento para você. Você vai ler, agora tem que crescer. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Quem fala é Pedro. Eu sempre costumo dizer, quem fala é o Espírito Santo por Pedro. Eu gostei muito do dia que eu li, me chamou a atenção, foi Hebreus 3,7. Como diz o Espírito Santo, se hoje ouvirtes a sua voz. Aí eu falei, mas peraí, como diz o Espírito Santo, aquilo foi tão lindo, porque ele diz assim, como diz, mas quem escreveu foi o salmista, no Salmo 95, 7 e 8. Quem falou foi o Espírito Santo. Aí até aquela brincadeira que alguém, não fui eu que trouxe esse entendimento, foi alguém na internet, foi uma mulher, se eu não me engano. Eu gostei muito. Tem alguns que dizem, eu não creio na Bíblia, porque a Bíblia foi escrita por homens. E ela diz, quem vai escrever? O cavalo? O cachorro? Não é verdade? O homem, então, que é o homem, é o animal racional. Deus usou os homens. Está bem claro. Segundo a Timóteo 3,6, 3,16, toda a escritura é divinamente inspirada. Está ali para nós. Então, as pessoas fazem isso, entenda bem, e elas vão notando. Então, você vai crescendo. O bom é que você nunca precisasse tomar um remédio, mas tem que tomar. O bom é que você não precisasse de usar o óculos, tem que usar. Né? O bom é que você não fizesse implante, né? Teve uma época, aí eu acho que eu errei um pouquinho aqui, eu fui um pouquinho, talvez, irônico com a irmã Vivina. Lembra da irmã Vivina? Não. Do teclado, tocava um teclado. E ela, naquela época, o irmão vai lembrar, pastor, nós tínhamos, naquela época, o negócio dos dentes de ouro. Sim. Aí ela chegou e disse, irmão Jaime, pastor Jaime, o senhor já pensou de orar para Deus lhe dar esse dom? Falou, irmão, eu não senti no coração de pedir isso para Deus, não. Mas se eu pedisse para Deus, eu falo, não, Deus, não quero de ouro, não, quero o meu normal, cara. Não, você não dá de ouro, não. Mas eu não tive fé para isso. Então, eu tive que fazer. Eu usei como chamado o rote, a ponte móvel, depois usei ponte fixa, depois fui no implante. Então, não é nada. O bom é que não precisasse, mas eu não tive o entendimento para isso. E o irmão foi curado da depressão? E nunca mais tomei, precisei tomar, entende? Teve uma época que foi uma vez eu tive uma cirurgia e ele pós-operatório, ele dava para você ficar tranquilo depois do pós-operatório. Isso normal. Muito bom. A gente está chegando à hora do intervalo, né? Daqui a pouco a gente vai voltar com essa entrevista com o pastor Jaime e na próxima sexta-feira essa entrevista continua, porque ele tem muita coisa para contar para a gente aqui. Mas antes de a gente sair, o nosso recado de todas as sextas-feiras, né?
está interessado em conhecer as Escrituras Sagradas, a Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE, tem o curso para você. E com uma vantagem tremenda, você vai estudar sem sair de casa ou do escritório. Os cursos da AGRADE são totalmente em plataforma de ensino à distância. Entre em contato com a AGRADE pelo telefone, se você é da minha geração, você vai querer falar com alguém, né? Eu gosto disso. Então, telefona no horário comercial para 3115 0819, 3115-0819 em São Paulo. Se você já está habituado com internet, essas coisas, entra no site agrade.com.br, lá você vai ter todas as informações. Nesse caso, também exorto você a passar pelo site da RIT, né? RIT TV, para dar suas sugestões, dizer quem você gostaria de ver entrevistado aqui, fazer suas críticas e nos ajudar a fazer o programa melhor, tá bom? A gente vai para o intervalo, volta já já. Olha lá, chegou a hora de a gente se conhecer um pouquinho melhor, né? Nós vamos mostrar agora as fotografias de quem está assistindo ao programa e manda para nós a foto para concorrer aos brindes que o Vejam Só sorteia. Todos eles oferta do Shopping do Povo, shopping de quem sabe comprar. Quem quiser, é só vir para a Igreja Internacional da Graça de Deus, sede de São Paulo, com o pastor Jaime de Amorim, atravessar a rua depois do culto e você vai se encontrar lá, né, no Shopping do Povo. Bem em frente à Igreja da Graça, sede de São Paulo, Avenida São João 816. Lá você tem, além de vestuário, você tem também literatura e tudo quanto é tipo de Bíblia para edificar a sua fé. Além de disco, CD, essas coisas. Eu sou do tempo do CD e do disco, né? Acho que hoje em dia é um pouco diferente. Mas, enfim, faça isso, tá bom? E quem ainda não bateu a foto, é só fazer a fotografia agora, né? Aproveita que o pastor Jaime vai aparecer, tira a foto junto com ele, aí você já, quem sabe, né? Sabe que pastor ungido, no sorteio, você tem mais chance de ganhar. Bom, a primeira foto de hoje vem de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. A Elisângela Gomes, ela é lá da IGD Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Eles falam bah! Bah! Aí, ó, aí, né? Maravilha, Deus abençoe, viu, irmã Elisângela? Em Santa Cruz do Sul, também no Rio Grande do Sul, Clair Pires Souto é a nossa telespectadora. Aê, beleza. Pelo menos sou eu que estou aparecendo na foto do fundo, né? Maravilha. E, para terminar, em Magé, no Rio de Janeiro, o presbítero Marcelo Gouveia, que é da Igreja Cristã Evangélica Renovada. Tá aí, irmão. Paz do Senhor. Deus abençoe, presbítero Marcelo. Fica na paz. Vamos lá. Nós estamos entrevistando o pastor Jaime de Amorim Campos, que é o pastor dos pastores da Igreja da Graça no Brasil inteiro. E a pergunta que você está respondendo é: quem é mais fácil ser pastoreado? Pastores, obreiros ou crentes? Eu ia fazer a pergunta um pouquinho diferente. Quem é que dá mais trabalho, né? Pastores, obreiros ou crentes? Mas dá na mesma. Pastor Jaime, uma coisa muito interessante que o senhor ensina, eu aprendi uma vez que, veja bem, hein? Olha só, eu sou da Igreja Presbiteriana Independente e eu tive um caso na igreja muito severo de uma família lá em que uma das moças se desviou de forma muito virulenta. E aí a irmã dela me pediu socorro, ela não frequentava a igreja, mas me pediu socorro, começou a se interessar pelo evangelho. E eu disse, olha, a nossa igreja não tem estratégia de batalha espiritual, vou levar você para quem pode ensinar. E o pastor Jaime nos atendeu prontamente, conversou com ela, o senhor não vai lembrar disso, tem muitos anos, né? E o senhor orientou a moça, a irmã que estava se interessando pelo evangelho, como interceder pela que estava desviada, desviada não, perdida mesmo. E o senhor usou uma expressão que eu nunca mais esqueci. E eu tenho usado com as minhas ovelhas, né? Vamos cercá-la com a nossa fé.
O senhor gosta de falar isso, né? Vamos cercar a pessoa pela qual a gente está orando com a nossa fé. O que é exatamente isso? Isso é muito bonito, porque o que é cercar com fé? Vamos entender primeiro, a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Você começa a cercar a pessoa com aquilo que você entende da palavra de Deus. Eu costumo dizer assim, não é negar os fatos, é não concordar com os fatos. Por exemplo, um filho. Você tem um filho que está no álcool, está nas drogas, está numa rebeldia tremenda, está numa vida devassa. Então, você não tem que concordar com o diabo. O que você diz? Você não concorda com os fatos, você não nega os fatos, não é negação dos fatos. Porque aí seria lavar cerebral. Não, meu filho não é viciado, meu filho não é viciado. Os fatos dizem, ele é viciado. Mas a Bíblia diz o quê? Ele é herança do Senhor. Então, o que é cercar com fé? Cerca com essa palavra. Diabo, não adianta, o teu vício, a tua prática pecaminosa está amaldiçoada, a tua rebeldia está quebrada, porque eu declaro, meu filho é herança do Senhor. Quer dizer, eu cerco ele com a minha fé, com aquilo que eu entendo da palavra, com aquilo que a palavra me deu de certeza. Eu ando por fé e não por vista, segundo aos Coríntios 5:7. Então, não é aquilo que eu estou vendo, é aquilo que Deus diz. Então, eu não cerco a pessoa com o meu pessimismo. O que eu vejo me entristece, mas o que Deus fala me fortalece. Então, eu fico com aquilo que Deus diz. Eu vou cercando meu filho com fé. Meu filho é herança do Senhor. Não adianta eu estar amaldiçoado, tua prática pecaminosa está amaldiçoada. No caso do irmão, que era no caso dela, que faz a mesma coisa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ela tem que servir a Deus e levar. Meu irmão é de Jesus, pela minha fé, cercar ele com a palavra de Deus. Deu certo, viu, pastor? Deu muito certo. Mas anos mais tarde, a moça se converteu, tornou-se crente, ficou fiel. Né? Essa estratégia... Eu costumo dizer assim, não existe ex-crente. Sabia disso? Havia a pessoa dizer assim, uma vez eu vi uma pessoa do mundo secular, né, que se converteu, depois assim, não, eu deixei de ser crente e voltei a ser da igreja, da religião tal. Eu disse, não, nunca foi. Porque não existe ex-filho. Você pode encontrar ex-marido, ex-mulher, você pode encontrar, mas nunca você vai encontrar ex-pai, ex-mãe, ex-filho, ex-filho. Quem é aquele cara ali? Aquele ali é meu ex-filho. Como assim que é seu ex-filho? Não, é meu filho biológico, mas ele foi adotado por outra família. Mas ele não deixou de ser seu filho biológico. E eu falei isso que uma vez eu participei de um processo de adoção e a pessoa do Ministério Público, que no caso, né, que é da infância, do meu, e falou assim, olha, agora fulano de tal sai e a outra entra. Eu disse, não, a outra nunca vai sair. A outra sempre vai ser mãe biológica dele, a outra é mãe adotiva. Eu te explicando. Então, no mundo espiritual não é diferente. O crente o que se converteu, você pode dizer, ele diz, eu estou afastado, eu estou desviado, mas ele não diz, eu sou um ex-crente. Eu estava evangelizando uma vez no ônibus, muitos anos, com a moça da igreja, e nós cantávamos aquele hino da banda de voz, cantava assim, olha, Deus te ama e quer te... Eu dizia, ó, não rejeite passageiro, não rejeite a mão de Deus. Foi entregar folheto nos ônibus, já está com a juventude da igreja. E aí levantou um cidadão e alguém gritou assim, cala a boca, burro. Mas gritou mesmo no ônibus. Rapaz, levantou um camarada, o cara estava meio adormecido, estava meio embriagado, ele foi se levantando. E à medida que ele se foi levantando, aí foi aparecendo quem era o camarada. Só a cabeça do bicho era desse tamanho. Ele era grandão, ele olhou para o ônibus todinho assim e falou, quem falou cala a boca, burra aí? E quem ia retrocar um homem daquele? Aí ele ficou de pé, grandão no ônibus e falou assim, olha, pessoal, eu estou desviado do evangelho, mas o que esse rapaz está pregando aí é verdade. Vocês se convertem, bêbado. Ele falou, eu estou desviado do evangelho. Ele não diz, eu sou ex-crente. Não tem ex-crente. A pessoa, então, nunca se converteu. Não, eu conheço. Desculpa, ou ele está desviado, ou ele nunca se converteu. O cara que voltou para a feitiçaria, voltou para não sei, para alguma prática, a pessoa não tem. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João 12. Se tornou filho de Deus, nunca mais vai deixar de ser. Amém. Pastor, uma das coisas que a gente curte lá em casa é pegar no YouTube as suas ministrações e tanto a nossa menina é sua fã incondicional. Ela até... Eu costumo dizer que é o canal que Jesus deu para abençoá-la. Jesus está abençoando. Mas sabe o que ela mais gosta? E a Josiane também? Ver o senhor ministrando os corinhos de fogo. Né?
Tem vários vídeos. Eu falei que nós vamos pegar assim, eu falei que eu vou fazer uma vigília só com aqueles corinhos de fogo. Por favor, informe a data, porque a gente faz questão de participar. Aliás, a Josiane tem muita saudade das vigílias. Muita saudade, muita. Por isso que a gente vem quando dá, né? Ou de quarta-feira, ou na quinta-feira, 1h30 de oração. Aliás, queria que o senhor falasse sobre isso. O senhor reúne todos os pastores para ficar 1h30 direto, sem intervalo, orando? Não, isso é quando é a mini vigília, quando é a reunião de oração, os 90 minutos. A mini vigília são 180 minutos. Mas eu creio que está faltando isso para a igreja. Talvez nós temos que voltar a esse primeiro amor. Eu falei essa semana para os pastores. Hoje nós temos mais luz, mais entendimento. Nós talvez estamos voltando àquele amor de ficar com Deus. Quando eu passava, já teve dias, na juventude da igreja, nós começávamos a orar, fechávamos os olhos, tínhamos tanto temor que nem abrir os olhos nós abríamos. Entenda? E quando abrimos, já estava clareando o dia. Passava a noite toda louvando a Deus, adorando a Deus, saindo no monte, na praia, em tantos lugares, buscando a Deus, querendo realmente a presença de Deus. Tive várias experiências lindas que, para contar, o pessoal dizia até que você é fanático. Experiência de você saber que Deus estava ali. Eu lembro Salvador, 1984, meado do ano. Bem que Salvador não tem inverno. Eu dormia num lugar chamado Travessa da Ajuda, com a Avenida Chile, lá em Salvador. Era um escritóriozinho, nós tomávamos banho de caneca. Eu sozinho, orando, buscando a Deus. E ali, naquele dia, eu sentia a presença física dos anjos de Deus como batendo asa, mas não abri os olhos no temor. Também não senti nenhum receio, nada, mas nós precisamos de colocar o pessoal. Um dia, Billy Graham falou o seguinte: se você não gosta de falar com ele aqui, como é que você quer morar na eternidade com ele? Uau! Eu comparei mais ou menos quando o cidadão está namorando. Hoje virou, isso aqui já viu. Minha filha ficou 2 anos na África. E ela falava assim: ô pai, o senhor está com saudade de mim? Eu não, te vejo todo dia. Porque hoje tem isso, não é verdade? Mas antes era um interurbano, era internacional, era como diz os olhos da cara, né? Ninguém tinha aquilo ali. Mas por que eu estou falando isso aí? Então, nós precisamos de levar o pessoal a um contato, essa comunhão e tudo. E às vezes a pessoa acaba perdendo isso. Eu estava comentando esses dias. Então, é como um namoro, que a pessoa, você não, a toda hora quer ouvir. Aí eu brinquei com o pessoal da igreja, né? Que tinha uma musiquinha antiga, secular, que dizia assim: quando o carteiro chegou e o meu nome gritou com a carta na mão. Aí o coração disparava, né? Será que porque era aquela vontade de ler a carta. Aí eu falei, quem é da época da carta passou por isso. Botava o perfume, ficava ali assim, dormia com a carta da amada, ou ela do amado, fazia assim do namoradinho, da namorada. Hoje a pessoa tem internet. Mas o que eu estou dizendo? Mas a pessoa quer ouvir, porque é a pessoa com quem ela vai casar, com quem ela vai casar. Então, se nós vamos morar eternamente com Cristo, nós temos que ter contato, temos que ter vontade. A oração não pode ser uma obrigação, tem que ser um prazer. Agora, pastor, pastorear quem já pastoreia, quem conhece a palavra, quem já tem fé, quem ministra, não é muito complicado? Essa grande diferença hoje, porque deixa eu explicar. Bem, o irmão conhece melhor do que eu a história da igreja. Não conheço. Não, como professor de história vai conhecer. Bem, vamos voltar à reforma protestante. Eu sempre citei Mateus 10:36. Os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Da própria casa. Quando nós falamos isso, pensamos na nossa casa. Também acontece, né? Você vê Jesus, eles queriam internar Jesus como doido. Então, mas também entrando na própria obra de Deus. Hoje você vê irmãos indo para a internet só para criticar a igreja, só para falar mal de igreja. Hoje eu quero contar a história da igreja tal. Conta a história de Jesus, amigo. Aí começa a falar, por quê? Visão diferente, divergência doutrinária. Eles, de vez, como diz, roupa suja se lava em casa, quer ir lá para com o pai, em oração, fala com Deus. Eles levam, hoje vem a internet. Já tinha naquela época. Por isso que quando eu citei que o irmão conhece mais do que eu, porque conhece a história, no movimento, quando houve a reforma protestante, nós tivemos uma dificuldade muito grande lá, eles tiveram, porque começou a surgir ideias diferentes. Apesar de Lutero trazer essa reforma, mas ele continuou com muita coisa do romanismo, muita coisa. Principalmente, aí entra um assunto que mexe um pouco com vocês, o batismo de crianças. E veio o chamado movimento dos anabatistas. Qual foi a primeira cisão, primeira rixa, vamos dizer assim, a rivalidade?
Foi lá, na Reforma. Isso mesmo. Entenda? Por isso que eu falei que o irmão conhece melhor do que eu. A primeira morte de um anabatista, entenda? Conselho de Zurique. Foi o quê? Foi crente, matando crente. Afogado. Afogado, ainda exatamente. Por quê? Porque o anabatista era isso. Apesar que no próprio movimento anabatista você encontrava a poligamia do lado deles, de alguns, né? Mas não era do radicalismo de um lado. Aí você encontrava assim, então, primeiro, muita gente não sabe. Eu estava conversando com os pastores deles, ficaram assim, você sabia disso? Que o primeiro... Então, o que acontece hoje quando você vê alguns amigos, né? Que o ministério deles é só criticar os outros. Ele não parece que não prega o evangelho. Ou quero contar a história, porque não sei o quê. E ainda conta errado. Um dia eu ouvi eu não gosto de ouvir, sinceramente, não gosto. Mas um rapaz mandou para mim, eu falei, só comecei a ouvir, não ouvi mais. Que quando ele começou a contar a história de uma igreja, eu conheço a história, ele já começou a errar dele, coitado, ele nem conhece a história. Além de criticar e fazer errado, que é julgar, Mateus 7, para não julgar. Então, hoje, a grande decisão, o grande problema da igreja é isso, porque é a internet dá voz. Já tinha, como você falando, pegamos lá na Reforma Protestante. Aí depois você vinha. Eu fui pregar em 1987, em Nova Iguaçu. Eu era quadro das oportunidades, nós abrimos, porque tem alguma pergunta para fazer, e uma moça levantou. Era o irmão Paulo, que era obreiro da nossa igreja de Madureira, e ele convidou o pessoal em Nova Iguaçu para fazer um culto, de várias pessoas de várias denominações. E a moça perguntou, irmão Jair, a mulher pode cortar cabelo? E eu vi o jeito dela, que ela era... Essa pergunta para o seu pastor. E ela falou assim, não, mas o que o meu pastor fala, eu já sei. Eu queria saber a sua opinião. Eu disse, a minha opinião não vale nada para você. Por quê? Porque a Bíblia diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Jesus não me colocou como seu pastor. Se na sua igreja o pastor diz que não corta cabelo, não corta. Se você cortar, você está em rebeldia lá. Porque andarão dois juntos se não estiverem acordo. Quer dizer, eu vou me meter na igreja dos outros? Ah, não, o seu pastor é fanático, o seu pastor está errado, o pastor está distorcendo, entenda? Primeiro aos Coríntios 11, podia pegar a interpretação histórica. Olha, porque o povo de Corinto era uma cidade assim, então as mulheres usavam véu ou cabelo para diferenciar. Não vou entrar nisso. Ainda que eu possa ter esse entendimento, é para as ovelhas. Mas hoje a internet dá voz para todos. Então, o cidadão presbiteriano, ele quer doutrinar o assembleiano. Aí ele fala que o assembleano vai e diz que o presbiteriano está errado, o batista, como eles te chamam, como assim, colocar um neopentecostal, ou pregadores da teologia da prosperidade, eles querem fazer facções na igreja. Amigo, isso é criancice. Nós pregamos o evangelho, a diversidade de ministérios. Tem coisa que a sua igreja, né, dá um banho em nós, entenda bem? Tem coisa, então, vamos crescendo, orando. O missionário, eu gosto muito, eu tenho o privilégio de estar ao lado do missionário R. Soares. E eu aprendo que ele fala sobre isso. Esse amigo, por mais que a igreja tenha um pouquinho de luz, ela tem. Quer dizer, um pouquinho de entendimento. Como eu falei, éramos novos, já dirigíamos trabalho, mas nós tínhamos a vontade, o entusiasmo. Como eu gostei quando eu li na Bíblia, servir a Deus com alegria. Eu fui procurar o significado, formação da palavra alegria. Eu peguei a palavra entusiasmo. É o que muita gente está perdendo. Muitos por causa desses pseudos apologéticos. Agora, pastor Jaime, conta o segredo para nós. Como é que o senhor faz para liderar centenas e centenas de pastores, cada um com o seu drama, com a sua dificuldade, com suas frustrações, seus sonhos, e eu vou usar uma palavra feia, suas ambições? Olha, nós somos falhos, né? Certamente não estamos cumprindo, temos que crescer bastante nesse entendimento ainda de administração de pastores, né? De ministrar para eles. Mas eu olho, por exemplo, as cartas pastorais, você vê, principalmente Timóteo, Tito. Você vê o que Paulo fala primeiro a Timóteo 1,3. Exorte eles que não preguem outra doutrina. Então é isso. Então, com essa diversidade hoje na internet, as pessoas vão pegando e vai pegando. Sabe aquele que o pessoal fala que é cristão esponja, né? Ele vai pegando tudo, entendeu? Ele vai pegando tudo, vai pegando e vai querendo trazer. Quer dizer, ouve. E as pessoas têm uma eloquência tremenda. Às vezes, esses pseudos apologéticos, esses críticos, eles têm, entenda bem, uma eloquência tremenda e a pessoa fica assim, né? Você passa por uma universidade,
Você vê professor que tem ideologia totalmente diferente da sua, se você deixar, te enrola. Quando eu entrei para fazer um curso, eu coloquei uma coisa, se for para atrapalhar a minha fé, não. Eu te garanto, eu saí da faculdade mais crente do que entrei. E o senhor foi atacado para chuchu lá. Mas sabia responder, entendeu? Sem brigar, sem contenta, sem nada. Eu lembro quando um professor de economia, ele pregou sobre reforma protestante. Ele disse que reforma religiosa nada, aquilo ali era um embaçamento que eles queriam para a reforma econômica que estavam fazendo, o liberalismo, não sei o quê, e papapá, eu ficava só ouvindo aquilo ali. Eu disse, não é exaltação, não é arrogância, não, mas onde disse, na minha prova ninguém tira 10. Se tirar 10, ele ainda brincou. Vou dar um CD do Claudinho Bochecha, ele brincou. Eu falei que ele me deve até hoje, que eu tirei. Mas eu respondia, eu não brigava com ele, entenda? Só fui mostrando para ele que não era assim. Um dia ele chegou e foi tentar tirar uma onda comigo, eu estava de terno, eu estava de gravata. Ele falou assim, aí pessoal, fora do curso lá, todo mundo entrando e saindo, ele... Aí, pessoal, ensinei economia, pastor, ele está rico agora, né? Aí pegou a minha gravata e falou assim, professor, isso aqui é José Paulino 3x10. E era mesmo, o pastor Glauber, naquela época, estou falando mais de 20 anos atrás, ele tinha descoberto um lugar, uns coreanos que vendiam uma grana, que naquela época era 3x10 mesmo. Falei, professor, isso aqui é 3x10 na José Paulino. Ele, para cima de mim, pastor. Sabe, por que eu vou mentir para o senhor? Por que eu vou mentir? Estou falando para o senhor, se eu quiser, eu compro para o senhor. Ainda trago 3x10. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro. O senhor está certo, pastor. Eu só compro na Maria Marculino. Quer dizer, mas eu brinquei, não deixei, não fiquei com ódio, fui dando só testemunho, mostrando para eles que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Vamos voltar para os pastores agora, né? Quando o senhor vai trabalhar com os pastores nessa reunião, 1h30 de reunião de oração, sem intervalo, o pastor Jaime fica em pé, os pastores também, eu não consigo, eu sento. Eu faço assim, eu dou exemplo para eles, por exemplo, a caneca de água está lá, eu não bebo a água, eu não bebo, mas por que eu não bebo? Só se houver uma necessidade, um engasgo, alguma coisa, mas por que eu não, porque eu falo para eles que dá para ficar, entende? Porque eu não saio para ir no banheiro, eu não passo o microfone para alguém para ir no banheiro, alguma coisa. Claro, você pode ter um dia um amigo meu, eu falei, rapaz, você vai no banheiro, você tem algum problema? Você toma diurético? Eu perguntei para ele. Ele falou, pastor, já ele não falava. Por isso que Paulo falou aos romanos que nós devemos nos comunicar com os santos nas nossas necessidades. Aí ele abriu o jogo para mim. Pastor, eu tenho uma má formação na bexiga, minha bexiga é pequena, então ela enche rápido, eu tenho... Pronto. Nada demais, não é verdade? Queremos que Deus pode restaurar, mas não tem, então avisa. Olha, ele tem um problema, por isso que ele tem que sair toda hora, tem que ir ao banheiro. Ele não toma diurético, é que ele tem isso aí. A pessoa tem uma necessidade. Mas eu procuro dar para eles o exemplo. Dá para você ficar aqui, buscar e se envolver com Deus. Eu falo o seguinte, você está numa reunião com o Tarcísio, nosso governador. Professor Hebe Cocarelli, pastor, eu quero conversar com o senhor vai numa audiência com ele. E ele fica puxando, ele faz perguntas da Bíblia, da história para o senhor. Duvida que se você tiver vontade no banheiro, você vai pedir, posso ir no banheiro? Não. Você vai ficar 1h30, 2 horas, até 3 horas conversando com o governador, com o presidente ou com o prefeito, entendeu? E com o rei dos reis, você tem que sair? É claro, nós temos liberdade que ele é pai, né? O filho tem mais liberdade com o pai. Mas tem que procurar também, ele é pai, mas ele é Deus, ele tem que ser honrado. O senhor sempre teve esse zelo, pastor? O senhor é um dos homens mais zelosos que eu conheço. Não, eu procurei, o zelo, acho que quem vê, isso aí nós temos que tomar cuidado, porque muita coisa eu vejo que eu tenho que me corrigir, entende? Eu vejo que eu preciso de correção e tudo, mas o que eu vejo, aprendi com ele, para o zelo pela tua casa me devora. Então eu aprendi a não fazer a obra de Deus de qualquer maneira. Eu falei uma vez para os pastores, é melhor você ser um bom membro que ser um mau pastor. Porque o púlpito não vai esconder ninguém. A quem muito foi dado, muito será pedido. E cada vez que você tem mais responsabilidade, como o dos pastores. Então eu não procuro nada, só procuro olhar a Bíblia. Não tem nada. Qual é a dificuldade? Como é que você pode dirigir pastor? Olhando a Bíblia, cercando, confesso, sabendo que o pastor é ovelha também, que o pastor também tem problemas. Eu falo para eles assim, pessoal, vocês olham aqui, pessoal, um membro da igreja,
olha para o pastor, olha para o obreiro, chega para o cooperador lá e diz assim, irmão, ora por mim que eu estou com câncer. Aquele pastor está com câncer também. Ele tá, olha por mim que eu estou com, um exemplo, estou com um filho no álcool, nas drogas. Ele também tem. Então, é por isso que eu falo, ele não deve esconder nada, ele deve saber, eu também tenho lutas, eu também tenho adversidade, entende? Você pode me encontrar no consultório, normal, né? Você pode me encontrar um filho meu, por exemplo, um exemplo, numa situação, entendeu? Eu cerco ele com fé. Então, mostrando para os pastores que eles não têm nada a esconder, vivem uma vida transparente, não tendo que se envergonhar, que lutas todos têm, mas isso olhando para a Bíblia. Porque quando o Paulo escreve a Timóteo, ele está escrevendo ao pastor. Quando ele escreve a Tito, ele está escrevendo. Então, por isso que é chamado cartas pastorais. E que a pessoa vai aprendendo. E o grande cuidado de Paulo era justamente eles não se contaminarem com o quê? Com outros ensinamentos, com outras doutrinas. Foi tão grande, eu dei essa mensagem esses dias, quando Paulo falou a Tito 2,7. Olha, na doutrina, mostra a incorrupção. Aí eu brinquei, disse, é difícil no nosso país explicar a corrupção, porque não dá para explicar muito no país. Eu disse, mas mais ou menos assim, você vai numa repartição pública e o cidadão chega lá e diz assim, não tem outro jeito, né? Só daqui a 20 dias você vai ter resposta, porque tem um processo, tem um trâmite normal. Eu disse assim, mas vem cá, não tem um jeito? Aí eu disse, não, como assim? Não tem um jeitinho de a gente adiantar isso, eu preciso disso rápido, um jeitinho, às vezes uma amizade ou outra coisa. Você entendeu? Eu expliquei para eles. A doutrina é a mesma coisa. Não tem um jeitinho, não tem, amigo. É daquele jeito. Não sai nem para a direita nem para a esquerda, né? É conforme Moisés te ensinou, amigo. É conforme, então, a igreja tem, nós temos uma doutrina, quer dizer, o entendimento que nós temos. Glória a Deus pelos outros ministérios, mas não podemos andar na luz dos outros. Cada um tem que beber da água da sua cisterna. Amém. Essa entrevista vai continuar. Semana que vem, nesse mesmo horário, com o mesmo pastor Jaime, a gente tem muita coisa ainda para aprender. Vamos ver o resultado da enquete? É um resultado parcial, né? A enquete só fecha quando o programa for ao ar em rede aberta. Vamos lá? A pergunta é, em sua opinião, quem é mais fácil de ser pastoreado? Pastores, obreiros ou crentes? Vamos ver o resultado? 65% responderam que o mais fácil são os crentes. 19% responderam que o mais fácil são os obreiros. E 16% responderam que são os pastores. Ou seja, o mais difícil é pastorear quem pastoreia. O pessoal está bem. Eu costumo dizer para os pastores que o membro quase não dá. Porque quem trabalha, está doente, ele liga para você, precisa de uma visita, ele liga. Mas é aqui nem família, é assim mesmo, entende? Eu digo que tem o dia da festa, aquele dia da festa todo mundo se encontra, se cumprimenta, depois vão embora, temos de casa. Então o pastor é aquele que está mais perto, quer dizer, é normal. Isso é como o membro da igreja, o obreiro, verdadeiramente são iguais. É família. O mais de perto dá mais trabalho. É porque acho que ele sabe mais. Mas a gente vai continuar isso semana que vem, não sai daí. Semana que vem você vai aprender muito mais com o pastor Jaime de Amorim. Muito obrigado, pastor. Obrigado a todos também. E continuem sempre, vejam só, e divulguem, que é muito importante você divulgar tanto a enquete como a participação nas redes sociais, né? E como também na televisão. É muito importante, porque crente tem que assistir programa de crente. Quer dizer, você tem que se envolver com aquilo que é de Deus, né? Se envolver mais e mais. Até lá, gente. Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Espírito Santo, visita esta geração. O povo precisa conhecer que a comunhão traz confiança, a comunhão traz segurança. Senhor Espírito Santo, visita esta geração, ela precisa de Ti. Espírito Santo, visita Teu povo.
Vem revelar a esta geração as maravilhas da tua salvação. Manifesta a tua graça aqui. Dá-nos porção dobrada. Se este povo te buscar, com certeza vai te encontrar e alcançar a vitória. O vento que sopra no jardim de Deus derrama poder, derrama unção. Não há nada mais precioso do que estar na tua santa presença, Deus de amor.